Vamos para a resolução aqui da nossa primeira lista dirigida de 2020. A questão 1 fala assim: sabe-se que uma molécula de açúcar comum possui cerca de 5,68 vezes 10 a menos 22 gramas de massa. Mariana é química e seu filho, ao observar a vasilha de açúcar que a mãe tem em casa, perguntou se ela seria capaz de determinar a quantidade de moléculas de açúcar na vasilha. Utilizando uma balança, ela descobriu que dentro da vasilha havia 852 gramas. Ao fazer os cálculos, a química descobriu que a quantidade de moléculas na vasilha é... Então, vamos tentar entender. Aqui foi dada a massa de cada molécula de açúcar. A gente sabe que na vasilha tem 852 gramas de açúcar. Aí a pergunta é, qual que é a quantidade de moléculas? Vamos pensar. Se a gente multiplicar a massa de cada molécula vezes a quantidade de moléculas, isso vai ter que dar a massa que está dentro da vasilha, ou seja, a massa total. Tá, mas e aí? Olha, agora é só a gente substituir. No lugar da massa da molécula, eu vou colocar 5,68 vezes 10 elevado a menos 22. No lugar da quantidade de moléculas, eu vou deixar QM mesmo, porque é o que a gente está procurando. Agora, na massa da vasilha, ou seja, na massa total de açúcar, eu vou colocar 852 gramas. Detalhe importante, aqui está em gramas, aqui também está em grama, então essa unidade ela vai desaparecer. Agora, a gente tentar resolver esse problema. Essa parte que está multiplicando, eu vou passar dividindo, vai ficar assim, quantidade de moléculas vai ser 852 dividido por 5,68 vezes 10 elevado a menos 22. Faz essa conta primeiro, ó, depois a gente se preocupa com a potência de 10, tá? Uma dica, essa potência de 10 que está aqui, ela pode vir aqui para cima. Só tem um pequeno detalhe. Para a gente fazer isso, a gente tem que trocar o sinal do expoente. Mas vamos ver o que vai virar isso. Vamos fazer aqui no cantinho, ó, tem que fazer 852 dividido por 5,68. Primeiro passo, lembrar que você não pode usar a calculadora. Aqui tem duas casas, eu vou colocar uma vírgula, vou colocar 2 zeros aqui. Corta a vírgula. Eu estou dividindo por 568. 8 não dá, 85 não dá, tem que ser 852. Isso vai dar 1. 1 vezes 568 vai dar 568. Vamos ver o que vai dar aqui. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 8 e aqui vai dar 2. Vai sobrar 284. Não dá para dividir. Vem aqui e coloca um zero. Então agora eu tenho que fazer 2.840 dividido por 568. O que deve dar isso? 5, talvez? Acho que sim. Vamos ver aqui, ó. 568 vezes 5. 5 vezes 8, 40, vão 4. 5 vezes 6 é 30, com 4, 34, vão 3. 5 vezes 5 vai dar 25, com 3 vai dar 28. Então, dá exatamente 5. E não vai sobrar nada, só que o zero que sobrou aqui vem para cá. Então, o que vai ser a quantidade de moléculas? Vai ser 150 vezes 10 elevado a mais 22. Não esquecem, estava menos 22 aqui. Para você jogar aqui para cima, você tem que trocar o sinal. Agora, tentar ajeitar essa resposta. Se você observar as alternativas, você vai perceber que em todas elas tem 1,5. É aqui que entra a ideia da potência de 10. Se você não se lembra muito bem como lidar com potência de 10, vai aparecer uma sugestão aqui no cantinho para você assistir essa aula. Eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. Lembra? Cada casa que você anda para a esquerda é como se você economizasse um crédito. Então, se antes a potência era 10 elevado a 22, eu tinha um crédito de 22, aumentou mais 2, como é que vai ficar meu crédito? Vai ficar 1,5 vezes 10 elevado a 24. Que letra que você deve marcar? Letra E. Cientistas determinaram que crânios, ossos de membros e dentes de ao menos 5 indivíduos encontrados em uma colina no Marrocos têm cerca de 300 mil anos de idade. Uma revelação bombástica no campo da antropologia. Se os primeiros dinossauros apareceram há cerca de 220 milhões de anos,
De acordo com esses dados atualizados, o Homo sapiens apareceu quantos anos aproximadamente após o aparecimento dos primeiros dinossauros? Então, olha, aqui é uma questão de comparação de datas, né? Vamos tentar entender. Os dinossauros, por esse estudo aqui, surgiram aproximadamente 220 milhões de anos. A nossa espécie, há cerca de 300 mil anos. Aí o que ele quer saber? Ele quer saber quanto tempo após o aparecimento dos dinossauros é que surgiu os Homo sapiens. Como é que a gente vai pensar nisso? Para resolver isso, a ideia é simples. É só você pensar, você pode pensar direto, obviamente, o ideal inclusive é isso, mas você pode pensar numa linha do tempo para ter uma noção mais clara do que fazer. Ó, imagina que aqui seja o dia de hoje. O que acontece? Há 300 mil anos surgiram os Homo sapiens. Então, o intervalo aqui é de 300 mil anos. Já os dinossauros, eles surgiram há 220 milhões de anos. O que a questão está querendo saber? Dá uma olhada. A questão quer saber o seguinte: os dinossauros surgiram aqui. Aí a pergunta é: quanto tempo depois do surgimento dos dinossauros é que veio o surgimento dos Homo sapiens? Para a gente pensar nisso, é só você pensar numa ideia de intervalo. Esse intervalo todo vale 220 milhões de anos. Aqui, ó, foi onde os Homo sapiens apareceram. Então, para a gente poder descobrir quanto que vale esse pedaço, ou seja, quanto tempo depois dos dinossauros foi o surgimento dos Homo sapiens, é só a gente fazer esse total menos essa parte que está aqui. Então, ficaria algo como? Seria algo assim, ó, 220 milhões de anos menos 300 mil anos. Agora, tomar muito cuidado para você não errar esse tipo de conta. O que você pode fazer se você ficar na dúvida sobre como fazer esse tipo de conta? Uma ideia é você tentar escrever isso aqui usando potências de 10 semelhantes. Como assim? Olha esse número. Ele tem 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Aqui tem mais. Mas uma estratégia é você escrever os dois com a mesma potência de 10. Como assim? Eu posso vir aqui, ó, contar 1, 2, 3, 4, 5. Ficaria 2.200 vezes 10 elevado a 5. Menos 3 vezes 10 elevado a 5. Ah, Ju, mas para que você fez isso? Eu fiz isso com um intuito. Ficar com a mesma potência de 10 aqui. Qual que é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é que a gente pode colocar em evidência. Vou fazer aqui, ó. Coloco 10 elevado a 5 em evidência. Vai ficar esse número dividido por 10 elevado a 5 vai dar 2.200. Esse número dividido por 10 elevado a 5 vai dar 3. Então, vai ficar 2.200 menos 3 é 2.197 vezes 10 elevado a 5. Aí você pode olhar para mim e falar: Ju, beleza, mas não tem essa resposta, né? Não tem desse jeito, mas a gente pode tentar ajeitar. Aqui, ó, eu posso voltar 1, 2, 3 casas. Voltando 3 casas, ficaria 2,197 vezes. Lembra aí, se eu voltei 3 casas, é porque eu economizei 3 créditos. Então, ficaria 2,197 vezes 10 elevado a 8. Alguém ainda pode insistir em dizer: tá, Ju, mas não tem essa resposta. Mas é porque a gente pode dar uma arredondada. 2,197, a gente pode pensar que isso aqui é aproximadamente 2,2. Só que seria 2,2 vezes 10 elevado a 8. Que letra que você marca aí? Letra D. Vamos para a terceira e última questão da nossa primeira lista dirigida de 2020. Renatinha, muito curiosa, e colocou na cabeça que gostaria de saber há quanto tempo sua professora de matemática havia se formado na faculdade. Não querendo responder diretamente e após muita insistência, a professora disse que a resposta ao questionamento é o maior inteiro menor do que esse número que está aqui.
Como a aluna é muito dedicada, ela descobriu que sua professora se formou lá. Então, tem que tomar muito cuidado, gente, com essa frase aqui, ó, porque isso aqui vai mudar dependendo do jeito que você interpretar esse problema, tá? Então, vamos ver. Vamos tentar descobrir o que dá isso. Isso aqui seria 2/3 mais 3 elevado a 0 é 1. Cuidado aqui, ó, porque muita gente pensa assim, eu lembro que quando o expoente é par, o resultado dá positivo. Cuidado, esse menos ele não está elevado ao quadrado, então vai ficar menos, o que é 2 ao quadrado? 4. Menos 4 vezes menos 7 vai dar mais 28. Então, fica 2/3 mais 1, menos 4 mais 28. Confere. Mais 1 com menos 4 vai dar menos 3. Menos 3 com 28 vai dar mais 25. Aqui, chegando nesse resultado, muita gente pensa assim, eu vou tirar o MMC. Você até pode fazer isso, mas eu não te aconselho. Por quê? Aqui seria melhor se a gente fizesse a conta. 2/3 é uma dízima periódica, é 0,6666 reticências. A gente pode arredondar isso para 0,67. O que viraria? Ficaria 0,67 mais 25. Isso vai ser igual? Isso vai ser igual a 25,67. Agora entra aquela parte que eu falei com você. Muita gente vai chegar aqui e falar assim, 25,67. Vou arredondar para cima, porque esse número aqui é 6. Só que cuidado, não é assim que funciona. Como que não é assim que funciona? Depende do que ele está te perguntando. Ele quer o maior inteiro que seja menor do que esse número. Como é que a gente vai ter que pensar nisso, então? O maior inteiro que é menor do que esse número, na verdade, é o 25. Ju, não entendi muito bem, não. Tenta pensar na reta real. Aqui está o 25,67. Eu quero o maior inteiro, mas que esteja para cá, que esteja antes dele. Então, o maior inteiro que está antes desse número aqui é o 25. Por isso que a resposta certa é a letra B. Dá uma olhada na maldade da questão. Tinha 26. Muita gente marcaria 26 numa situação como essa. Porque ia pensar, eu tenho que arredondar para cima. E não é. Olha, eu espero que você tenha conseguido resolver essas questões. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu faço questão de responder. E até a semana que vem, que semana que vem a gente vai ter uma outra lista dirigida. Um abraço e até a próxima.